Olá, eu sou o biólogo Lincoln, aqui no canal Belezas, Cerrado Belezas e Mistérios, né? E hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente. Não estou no campo, estou aqui na minha casa, né? E ainda estou aprendendo a mexer com esse computador, na verdade essas mídias sociais aí, editar e mexer com o programa. Então eu estou fazendo uma apresentação de slide hoje sobre uma temática que é muito cotada para mim, sabe? Sobre a semente, troca de semente, coleta de semente, armazenamento. Porque muita gente me pede semente e muita gente reclama para mim da semente que não germina, pergunta porque não germina, pergunta porque a semente não está nascendo. Bom, então, antes da gente chegar nessa ideia do que como cuidar da semente, por que a semente não germina, por que eu estou trocando a semente não está indo bem, vamos entender o que é semente, entender o que é fruto, entender passo a passo de todo o processo. Porque eu quero globalizar o máximo de informação possível sobre essa temática de semente, certo? Então o que eu estou fazendo? Estou fazendo esse vídeo, um vídeo teste ainda, e eu estou feliz que eu já aprendi a mexer nesse programinha, eu logo vou aprender a fazer vinheta, então por enquanto não tem ainda, porque eu estou aprendendo a mexer. E esse chiadinho que está no áudio é por causa do meu microfone e do meu computador, que ele é meio de idade aqui, sabe? Então vamos rezar aqui para ele não passar da hora aqui, tá? Então vamos lá. Vamos falar um pouco sobre semente, alguns aspectos sobre as sementes, tá? Então a gente tem que entender um pouco. E o que eu vou estar apresentando? Que é a temática. Essa é a temática que eu vou estar falando durante o vídeo. E algumas informações eu vou trazer, algumas curiosidades eu vou estar incrementando para que a gente consiga entender. E como é que a gente vai entender? Primeiro tem que saber o que é semente, os tipos de semente, o grupo de plantas, né? E a coleta da semente e o quanto custa essa semente. Por quê? Primeiro a pessoa tem que saber o que é semente. Depois a pessoa está lá, não germinou, troquei, ou aconteceu alguma coisa, não nasceu, aconteceu alguma coisa e estragou. Então muita gente passa por isso e eu quero quebrar um pouco desse... É como se fosse um mitos e verdades sobre as sementes que vocês estão trabalhando nas suas trocas, coletas, doações, vendas, as coisas. Bom, mas aqui eu vou focar só a parte da planta, da semente, tá? Não vou debater nada legalmente, nada do que cada um faz. Eu quero só mostrar. Então vamos lá. E o que é semente? Bom, semente é o óvulo desenvolvido e fecundado. Ou seja, contém um embrião. Ela é formada basicamente por três partes básicas: o embrião, o suprimento nutricional e o revestimento protetor. Ou seja, a semente, a planta, quando faz o fruto, ela vai desenvolver essa semente. Igual a mãe quando faz a gestação e desenvolve o bebê, né, o feto, na barriga da mãe. Então a planta passa pelo mesmo processo de reprodução, assim, de certo modo, parecido com o dos outros seres vivos. Então a gente precisa de um gameta masculino, de um gameta feminino, os dois se fundem, aí vai gerar aquele emaranhado de células, né? Mas sempre de uma forma, eu estou trazendo sempre aqui de uma forma muito tranquila, muito simples, porque eu sei que tem muita gente que não tem tanto conhecimento aprofundado em ciência. Então eu vou trazer de uma forma bem suavezinha. Então olha lá, aí formou o embriãozinho, que seria a semente, e vai desenvolver. A hora que o fruto está maduro, mas a semente vai nascer? Sim, a semente ela nasce. Ela está pronta quando o fruto está maduro, quando começa a iniciar a dispersão da semente. Diferente da gente, que quando nasce, a gente já começa a andar e falar engatinhar e correr. Não, a gente também passa uma fase em que a gente é cuidado pelos nossos pais ou entes queridos, tá? Então, e é importante salientar que em muito caso ocorre o seguinte: as pessoas confundem semente com fruto seco. Por exemplo, chegam para mim e falam: Lingo, eu colhi angico, colhi com a semente de angico. Aí chega para mim, tá tudo na vagem. Eu colhi feijão, aí me dá um saco cheio de vagem de feijão. Eu falo assim: aqui ainda é fruto. O feijão está dentro da vagem e o feijão é a semente.
O fruto, que é muitas vezes fruto seco, ele é dado como semente, mas é o modo popular das pessoas dizerem. Então o modo popular não está errado. Só que a gente precisa entender que a semente em si é uma coisa e o fruto seco é outra. E a hora que a pessoa fala, eu vou te mandar a semente, eu vou te mandar não sei o que, às vezes chega o fruto para você, aí você fala, poxa, mas o cara nem mandou limpo, meu. Poxa, que preguiçosão. Fala, calma, não é que é preguiçosão. É que é o seguinte, é o entendimento na fala, sabe? Aí acontece isso daí. Bom, e como é que forma a semente? Bom, a semente é formada a partir da fecundação dos gametas, como eu disse, né? Gameta masculino e feminino. E a estrutura que contém os gametas estão nas flores, né? E que no caso das hermafroditas é composta pelos estames masculinos e os grandes pólen, que é o grande pólen, o gameta masculino, e os pistilo, que é o órgão feminino, e onde está o ovário. Ou seja, essas duas estruturas, masculina e feminina, estão na mesma flor, na mesma planta. E o sistema sexual da planta, ela é dividido em 4 principais. Plantas hermafroditas, que apresentam a flor monoclinas, ou seja, a flor dos dois sexos, uma flor que é só masculina e uma flor que é só feminina. Plantas monóicas apresentam flor unissexuais, mas distribuídas no mesmo indivíduo, tá? E planta dioica, que apresentam flores diclínicas, distribuídas em indivíduos separados. Bom, monóica é aquela que só tem um sexo, e dioica é aquela que tem 2 sexos, ou seja, planta dioica ela tem a planta que ela dá flor apenas masculina e a planta que dá flor apenas feminina, e a planta polígama, que apresenta flor moniclimas e diclinas em um mesmo indivíduo. Nisso, o que a gente entende? É que uma planta, ela vai pegar uma parte do ano, ou em uma época, dos anos que vai florir, ela vai florir só a flor feminina, no outro ano ela vai florir só a flor masculina, ou em alguns casos ela vai, na mesma época de florada, no primeiro mês ela vai florir a feminina e no segundo mês a masculina. Mas outras plantas que fazem isso da mesma espécie vão fazer isso mais ao inverso. Entendeu? Então vai conseguir fazer essa polinização. E temos outros casos também, por exemplo, do mamoeiro, que o mamoeiro ele apresenta o feminino e o masculino ao mesmo tempo, no mesmo período de floração, tá? Então é isso aí. E com a floração vai fazer a fecundação e vai formar a formação do fruto, e dentro do fruto a formação da semente. Bom, e aqui você está com uma estruturinha aqui, ó, da flor. Você vê o ovário, o estilete e o estigma, que é a parte sexual da flor, né? As pétalas, elas sempre são o atrativo do polinizador. As pétalas e folhas modificadas que se assimilam a pétalas. Por exemplo, na flor de primavera, a flor do girassol, da margarida, aquele conjunto de folhas grandes não são pétalas, são folhas modificadas. Então a gente tem aqui, ó, o estame, né, masculino, e a parte feminina. Então o pólen daqui tem que vir aqui, e aqui é onde vai gerar o embrião, que vai gerar o fruto, tá certo? Bom, falando em fruto versus fruta, que é uma coisa que eu coloquei porque intencionalmente muita gente confunde os dois, e muita gente acha que os dois são a mesma coisa, mas são, no entanto, não são também. Bom, nem toda fruta é um fruto. Fruto é um termo botânico utilizado para referir-se à estrutura formada a partir do desenvolvimento do ovário, geralmente após a fecundação do óvulo. Algumas vezes, no entanto, o que pensamos tratar-se de fruto é na verdade um pseudofruto, ou fruto acessório, ou um fruto seco. E fruta é um termo popular, é um nome que as pessoas inventaram, que é utilizado para referir-se a estruturas originais das flores, também dos óvulos, né, do ovário, ou um fruto ou pseudofruto, que geralmente são consumidos pelas pessoas. São
a parte que a gente come, né? Fruto sempre é aquilo que a gente é a formação botânica, mas fruta é aquilo que é a mesma origem, só que ela tem a origem alimentar. A gente usa para alimentação. Então essa denominação é dada quando a parte carnosa do fruto, né, é originada de uma outra parte, às vezes da flor, ou que não é o ovário, mas também pode ser originado do ovário, tá? Bom, e o que é um fruto? Vamos dar um exemplo de fruto. Nós temos aqui o ouriço, da castanha do Pará, né? Temos o jequitibá branco. A diferença do branco para o rosa é o tamanho do cachimbo e da planta, assim, olhando só o cachimbo. O cachimbo do rosa é bem pequenininho, esse grandão é do branco. Temos o angico, o coité, né? Que faz aquelas cuias do pessoal lá do norte, né? O urucum e a mandioca. Então são frutos, certo? Que geram sementes, porém o fruto não tem a parte carnosa comestível. Às vezes o fruto ela leva uma parte carnosa se chamada arilo, que é uma parte carnosa fina de atrativo para um dispersor. Então a gente está olhando aqui no urucum, vê que ele é tudo vermelhinho? Então essa parte vermelhinha é a parte que o passarinho fica atrativo, vai lá, come e depois ele dispersa a semente. A copaíba também é um caso que faz isso. Ela tem aquela cristinha daquela massinha meio amarelada, alaranjada. Aquilo lá é um atrativo, é um arilo carnoso, onde a ave come por conta do arilo e dispersa a semente mais tarde por regurgitação. Então ela vai lá e vomita para fora a sementinha. O ouro de cabra é uma semente que tem quase a mesma coisa. Ela não tem arilo, não tem nada, porém aquela pintinha preta e aquela mancha laranja ou amarela faz com que o animal dispersor, a ave, acredite que aquilo seja um arilo de comer igual a copaíba. Então é uns cambalaches da natureza aí. E a fruta. Fruta são aquelas que a gente sempre come, né? Que é a pitaia, né? Jabuticaba, maçã, abacaxi, abacate, kiwi, maracujá, melancia amarela. Coloquei só por charme aí, porque eu acho muito bonita. A framboesa e o moranguinho selvagem, que ele é a mesma coisa que o morango normal. Essa é uma coisa interessante. O morango, ele não é um fruto. Ele é um fruto, ele não é a fruta. Porque a parte que a gente come não é a fruta, né? A gente come outra estrutura. Aquelas bolinhas que ficam em cima do morango, elas são a verdadeira fruta do morango. E dentro dessas bolinhas que está a semente. O resto é uma massa que tem uma utilidade ecológica, mas eu não vou me aprofundar nessas coisas. Vamos sempre falar de forma simples e tranquila aqui, certo? E vamos para a estrutura. A semente, ela apresenta uma estrutura formada por 3 partes básicas. Pode ter mais partes? Pode. Pode ter menos partes? Pode. Mas em geral são 3. É o embrião, que é a parte principal da semente, né? A experiência demonstra ser que o embrião, né, era responsável pela origem do novo vegetal. Então, quem nunca na vida não fez ou nunca teve um filho, sobrinho, que fez aquele experimento do feijãozinho na escola, eu vou te contar. Quando o feijãozinho se parte, não sai 2 pequenas folhinhas, ou você corta o feijão no meio e você vê 2 folhinhas. Então, aquele ali é o embrião, e aquelas folhinhas são os cotilédones. As 2 partes gordinhas, sabe? Então ali vai gerar a nova plantinha. Toda aquela parte gordinha é a reserva. É ali onde a planta nova vai ter energia para sair a raiz, formar as primeiras folhas, até começar o sistema de fotossíntese. Mais uma vez, lembra do experimento do feijãozinho, gente. Você planta o feijãozinho e fica com aquelas 2 folhinhas gordinhas lá do lado, vai murchando, e da hora ele cai só quando tem uma folha, as primeiras folhas. Você reparou? É aquilo que mantém a plantinha. E o tegumento, que é o envoltório que protege a semente. É a capinha da semente. Então você vê que tem ela dá a sua resistência, né? Então essa cápsula, esse tegumento, ele tem a função de proteger a semente, proteger o embrião e proteger a reserva de nutrientes do embrião. Ela pode ter 1, 2 ou mais camadas. Geralmente é 1, 2. E isso varia muito do tipo de dispersão que a planta investe, tá? O jeito que ela vai
dissipar os filhinhos dela. Vamos imaginar que a semente é o embriãozinho, é o filhinho da planta, tá? Falando no feijão, cadê essa imagenzinha aqui, ó? Ó, tá vendo, ó? Se a gente abre o feijãozinho de lado, e se a gente corta de frente aqui, ó. Então aqui tem aquelas folhinhas que a gente vê, né? O pré-raizinha, que a gente vê uma partinha branca. As folhinhas. Essa parte de massa aqui é o cotidiano, que eu falei, é a parte de energia da semente. E essa parte pretinha aqui é o tegumento, tá? A gente olha uma semente aqui, essa aqui, uma sementinha de jequitibá. Então a gente tem essa parte fininha, esse marrom escuro, que é o revestimento. Tem a reserva nutritiva dentro da semente e o embriãozinho. Então é assim que funciona mais ou menos uma semente. Por que a gente tem que saber como funciona a semente? Para a gente saber na frente como cuidar da semente. Então a gente tem o tipo de semente. As plantas têm uma grande diversidade. E com isso também uma diversidade diferente de formas de semente, de formas de frutos, sabe? Tamanhos, cores e formas de dispersão. Esse tipo de sementes são a razão das plantas serem diferentes. Porque plantas precisam encontrar novos ambientes. E para isso ela precisa preparar a semente para as dificuldades do ambiente. A semente é a geração seguinte da planta-mãe. Que nem eu falei, é o filhinho dela. Então a gente tem nossas mães, pais, nos geraram. E a gente, naturalmente, não entrando em debate, geraria um descendente, que seriam nossos filhos. Então, a cápsula do tempo da planta é a semente, que ela que vai causar a sobrevivência da espécie. Bom, e aqui eu vou dividir, tá certo? Tá certo. Bom, aqui eu vou dividir em dois grupos, recalcitrante e ortodoxa. Existem mais grupos de sementes? Existem sim, mas de uma forma geral, vamos trabalhar dois grupos principais e que são os grupos que mais eu vejo as pessoas terem dificuldade. Recalcitrante, que são aquelas sementes que não podem ser desidratadas. E abaixo de um determinado umidade ela vai perder a viabilidade. E que também abaixo de temperatura ela não vai mais nascer. Ou seja, uma semente que precisa de água, de umidade e de uma temperatura, senão ela não nasce mais. Ela precisa de uma umidade dentro dela, a semente tem uma umidade dentro dela. Então essa reserva de energia dentro da semente, ela não é seca. Ela possui água também. Então ela precisa dessa água para se conservar. Então semente que geralmente tem um tegumento macio, sabe? A casquinha dele é mais macia, ou geralmente com pouca reserva de energia, sementes muito pequenas. Mas tem muito caso que não é isso, então não tem que levar em consideração. Mas geralmente o que a gente vê nessas plantas, por exemplo, frutíferas, que a gente sempre olha aí o pessoal trocando e debatendo. Por exemplo, semente que é recalcitrante: guaraná, as gabiroba, as uvaias, os pequis. Sim, gente, não tem um tipo de pequi, não, tem mais espécies de pequi. A mangaba, jabuticaba, a acerola, as peras do cerrado, que todo mundo sempre cota, e a grumichama. Então, em geral, são alguns grupos que a semente ela vai ter uma validade bem curta, sabe? Porque ela precisa de água, de umidade, para não se ressecar e estragar. E aí tem uma semente ortodoxa. São sementes que podem ser desidratadas e também aguentam uma temperatura mais baixa. Geralmente até um tegumento bem rígido e possui uma reserva de nutrientes um pouco maior. E também possui menos umidade dentro da reservatório de energia. Então a semente que tem aquela reserva dentro dela, ela tem menos água lá. Certo? Então ela também é uma semente que a planta investe mais para sobrevivência a longo prazo, e a semente recalcitrante, a planta investe menos recurso para sobrevivência a longo prazo. De uma forma geral, a planta que tem a semente recalcitrante, ela investe dá energia para ela, desenvolve a semente para já nascer mais rápido possível e a planta já desenvolver e crescer logo. E a ortodoxa são plantas que investem no longo tempo
para a semente durar, por alguma razão ambiental, que né, não vamos entrar muito a fundo. Então aqui a gente tem o jatobá, copaíba, o olho de cabra, o angico, né? São sementes que têm uma validade muito longa. Bom, e vamos para a dispersão. Isso é um fator importante para a gente saber como é dispersa a semente, para a gente saber também como cuidar da semente, coletar. Bom, a dispersão da semente é o modo que a planta utiliza para se propagar, né? É como que a planta vai pegar a semente dela e jogar os filhinhos mais longe possível, para crescer mais longe possível e gerar mais descendente, mais filhinhos, mais plantas, né? Mais longe da planta mãe. Bom, a gente tem 5 principais, existem outros, mas a gente tem a dispersão pelo vento, aquela sementinha que tem a parte alada, que o vento empurra e vai soprando. Pela água, que é um fruto que cai na água, ou uma parte do fruto ou da semente que cai na água é especializada em água, semente elevada. Tem algumas plantas que tem uma estrutura que a semente cai na água, tem que cair na água, porque são plantas que estão junto com a água, e ela tem uma estrutura que fixa ela no fundo do rio, certo? Mas por quê? Porque aí vem um peixe, eu li isso no artigo científico, vem um peixe, consome ela, e aí quebra a dormência pela fezes do peixe, ela sai na correnteza na época cheia, ela já está boiando, aí ela vai para a borda do rio e germina. Olha que coisa complexa. Pássaros que comem frutos e dispersos por fezes ou regurgitação, né? Que nem eu já tinha mencionado. A gente, homens, né? Seres humanos que comem um fruto, planta semente porque gostou daquela planta, gostou daquele fruto, cultiva, alguma coisa assim. Animais, né? Que comem o fruto, ou semente que fica preso no pelo. Eu não estou falando só de frutas, tá? A gente pensa naquela fruta carnosa, mas tem que lembrar aquele fruto seco. Por exemplo, o carrapicho que gruda no pelo da gente, dos animais da gente, na nossa perna. Aquela dente de leão que a gente assopra, sai voando, que é uma dispersa pelo vento. Também sementes que podem ser dispersas por mais de uma técnica dessas, tá? Então, pode acontecer isso e é muito comum. Então, e os grupos de planta e suas sementes. Aqui eu vou começar a aprofundar para a gente separar um pouco as coisas e entender sobre essas sementes que a gente cuida, adquire, replanta e tudo mais. Então, as plantas são separadas em grupos. Não só as plantas, mas todos os organismos. Então, começa pelo reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. De uma forma geral, essa é a classificação científica. Aí a gente tem a nossa divisão popular, porque as pessoas elas gostam de dar nome para tudo que já tem nome e tudo que para facilitar a nossa vida. Então a gente, do mesmo jeito que criou o termo fruta, diferente do fruto científico, a gente criou a divisão também popular e a gente dividiu ela pelas formas que a gente utiliza a planta. Então, árvores para madeira de lei, frutíferas, comestíveis, árvores nativas, plantas de paisagismo, as plantas de folhagem, as plantas punk, e etc. Afim. Plantas ornamentais. E muita dessa divisão ajuda a gente a entender um pouco dessas plantas, desses grupos, e como até encontrar elas, né? Por exemplo, a gente não vai procurar uma madeira de lei de um jequitibá na seção de hortaliças no supermercado para ver se acha sementinha, entende? E as sementes elas são divididas da mesma forma. A gente também divide a semente da mesma forma. Então a gente tem a semente para consumo, como os grãos, né, cereais, e as sementes para reflorestamento, né, de produção nativa, semeadura direta, semente de frutas, que a gente sempre vê trocando nos grupos aí, e pedindo e comprando, as sementes de hortaliças, né, e semente de flores. Então a gente vê essa divisão até na internet, no Facebook, a gente vê essa divisão. Tem um grupo de troca de frutas, o grupo de troca de hortaliças, o grupo de troca de orquídeas, o grupo de troca de cerrado. Então a gente vai se dividindo para se reunir e se organizar melhor. Bom, e como é que a gente divide de uma forma simples?
as frutas. Bom, a gente tem a divisão do grupo. Tem as frutas de mercado, selvagem e punk. E depois o fruto carnoso e fruto seco. Bom, frutas de mercado. É que a gente sempre vê mostrar muito vídeo de plantas do mundo inteiro, do país, e muitas frutas e tudo mais assim. Vamos entender o seguinte. Ó, primeiro, frutas de mercado. São frutas, eu coloquei esse nome para simbolizar. São frutas comerciais. O certo devia ter colocado fruta comercial. São frutas comerciais que são produzidas para comércio, são melhoradas geneticamente, são melhoradas para exportação, são melhoradas para contra a praga e tudo mais. E temos as frutas selvagens. São frutas que a gente consome, mas que não tem tanta afinidade no mercado, ou até acha no mercado, mas são mercados regionais, são mercados de pequenas regiões, pequenas feiras, que aquela fruta se torna só dali. Você não vai achar ela no mercado do resto do país ou do resto do mundo ou nos países em volta. Entendeu? E punk, plantas alimentícias não convencionais. Aqui entra aquelas frutas mais sem vergonha ainda, aquela que aquele colecionador gosta. É aquela fruta que ninguém sabe o que é de comer, ninguém nem conhece que planta que é, até a ciência não conhece direito, não tem quase polpa nenhuma, é só uma raspinha, só um arilo, mas o cara consome e fala que é uma coisa. Então é aquela planta que come, mas não é convencional. E depois a gente tem os frutos. Eu já expliquei frutas e frutos, hein? Fruto carnoso é aquele fruto que tem polpa, porém pode ou não ser comestível. E o fruto seco, você não come não. Esse aí não. Mas muitas vezes você come a castanha, as sementes, né? Ou, bom, essa é a divisão. Tem um fruto carnoso que geralmente não é comestível ou pouco comestível. Mas geralmente isso pra gente não é comestível. Temos que entender que ela tem uma função na planta e tem a função para os animais. E tem o fruto seco, que ela só é a vagem e que armazena a semente. Bom, aqui vamos para um exemplo. Frutas de mercado: melancia, laranja, abacate, manga, maçã, tomate, banana, uva e etc. É tudo que a gente vai na quitanda, que está lá na quitanda do Seu Jorge, com a feirinha lá, promoção do Seu Jorge. A gente vê um monte de coisa comum, vai no mercado as mesma coisa, vai na outra cidade no mercado mesma coisa, entendeu? E a fruta selvagem, então aquelas que a gente consome, acha sempre por aí e não é tão incomum. O jambo, gabiroba, cereja do Rio Grande, o tamarilho, as pitangos, caqui do mato e etc. As punk, né? A jabuticaba, não estou falando de jabuticaba comercial, ela também é uma fruta selvagem. Mas falar que é a jabuticaba mais rara que a gente olha no mato e fala assim, não, isso é jabuticaba mesmo? Não parece, aí não tem nada. Porque a gente vai naqueles colecionadores de fruta lá e o cara fala, tenho 100 jabuticabas. 10 é boa, o resto você é amarga, azeda, só tem caroço. Então eu falo nesse sentido. Pequi também, pequi é uma fruta selvagem, porém ela é comercial em pequena região. Então a gente não acha pequi no resto do mundo, só acha numa região aqui do país nosso, Brasil. As pitanguinhas, que tem aquele arilho, os guamirinzinhos, que tem aquele raspinha. Então aqui entra aquelas frutinhas que só tem aquela raspinha lá, aquele cheirinho, né? Aí a gente tem um fruto carnoso, né? O coité, que faz aquela bacia para o pessoal do norte usa para comer, sabe? Um cebolão, o abricó de macaco, o araçá bravo. Então elas têm uma parte carnosa, mesmo que pouca, mas é de atrativo para um animal. O jatubá, por exemplo, é um fruto, não é um carnoso, na verdade é um fruto seco, né? Aqui o fruto seco, coité cutieira, né? Fruta de cutia, o jequitibá, paineiro, embiruçu, timburi, o jatubá. Por exemplo, paineiro e embiruçu, eles podem ser comidas castanha. O timburi, ela é comida aquela vagem seca lá. E o jatubá, aquela farinha de chulé que tem lá. Então, ó, essa é uma divisão que a gente vai colocando. Essa divisão é fixa? Não. Algumas plantas aqui podem entrar em outro grupo, e outro grupo se mudar. Eu estou dando um exemplo, tá, gente? Pelo amor de Deus, exemplo aqui, porque depois eu não quero ver no meu comentário aqui, mas tal planta é outra coisa, não sei o que, não sei o que. Bom, aí temos as nativas.
Aqui são as plantas nativas. Temos as árvores nativas e exóticas e os frutos secos, né, e carnosos. As árvores nativas são aquelas que a gente encontra em nossas matas, florestas nativas, e exóticas, que são aquelas plantas, né, que não são oriundas do país, são de outro lugar. Isso é uma coisa muito interessante que a gente vai na quitanda do Seu Jorge. Quase tudo em toda a quitanda, se alguém não parou para reparar ou parou para estudar, a maioria das frutas não é nativa. Rapaz, uma vez eu fui no... e falei para reparar, acho que eu achei uma só espécie nativa. A maioria, quase mais 90%, fala no mercado normal, de uma cidade normal, talvez um mercado grande, uma feira grande, no mercadão grande seja diferente, mas geralmente a gente acha mais exóticas. Isso é uma história interessante que se deve contar, porque quando veio os europeus para o nosso país, eles tinham medo de comer as nossas frutas, né, nossas verduras e legumes, e eles traziam essas coisas do continente europeu que eles já estavam acostumados. Então ficou essa globalização das frutas e verduras e hortaliças, sabe? Muito tradicionais na cultura europeia. Aqui, na cultura brasileira, a gente até acha, mas sempre acha mais nas pequenas regiões afastadas do centro. Porque, culturalmente, as pessoas tinham medo de comer as frutas nativas. Bom, aí temos os frutos carnosos e os frutos secos. Eu coloquei isso aqui porque muitas das frutas é isso mesmo. Seja fruto seco, carnoso, que a gente consome, ou a castanha, que é a semente, ou a polpa, ou um arilo, ela tem essa divisão de nativa, plantas nativas e plantas exóticas, tá? Bom, em nativa a gente tem o ipê, jequitibá, jatubá, angelim, amargosa e assim vai. E exótica, o ipê de jardim, o coité, a manga, jambolão, o ipê rosa de bola, que é fácil confundir com o outro, viu? E com um nativo, tem um rosa que é das Filipinas. Fruto carnoso, angelim, canela batalha, araçapiranga, tucaneira, peito de pombo. É carnoso, mas passarinho adora. A gente não consegue comer isso aí. Fruto seco, o angico, faveiro, o espinho de maricá, o barbatimão, jacarandá e assim por diante. Bom, aqui eu coloquei esse slide em especial para todo mundo que tem dificuldade com semente, que é o grupo mais comum de troca de venda. Família Myrtaceae, Eugênias, Myrceas, Plíneas, Psídios e Campomonésias. São as famílias, a família Myrtaceae e os gêneros principais. E a família Nonácea, Anona, Dolgete, Guatera e Xilope, os gêneros principais. O que acontece? Família Myrtaceae geralmente é aquelas plantas que as sementes são recalcitrantes. Geralmente as Eugênias, praticamente todas, as Myrceas, as Plíneas, os Psídios nem tanto. Os Psídios não, ele é um caso à parte, por isso que eu coloquei aqui. E as Campomonésias também são recalcitrantes. Como definir que elas são recalcitrantes? É simples. Você pega a semente das pitangas, dos guamirins, das gabirobas, desses frutos assim, e você deixa, ela vai começar em poucos dias começar a desidratar, vai começar a murchar e escurecer. Essa é a reação que a semente da Myrtaceae, né, a semente recalcitrante, está passando. Ela está desidratando, está secando, e ela vai perder o poder de germinar. O Psídio é diferente. A maioria deles ele é ortodoxa e tem uma semente dura, e ela vai entrar no estado de dormência. Qual que é o problema do estado de dormência do Psídio? Que são os araçás, as goiabas. O problema é o seguinte, que algumas espécies ela entra num período de dormência da semente, ou seja, só com quebra de dormência para ela germinar. Então, algumas espécies de araçá de goiabinha e de goiaba nasce tranquilamente, que não as goiabas que a gente sempre vê por aí. Mas alguns que são mais do mato, selvagens, elas são mais difíceis, porque ela perde ela entra numa transição de germinação fácil, que ela acabou de sair, e ela entra num estado de dormência. Então ela se encapsula e vai germinar, vai Deus saber quando, mas ela nasce. Um dia ela nasce, não tenha preocupação. Já tive
Araçá que levou quase 2 anos para germinar. Então fique tranquilo que um dia nasce, não tenha pressa. E aqui eu coloquei essas mirtáceas porque a gente sempre vê muito, sabe? Porque aqui muita gente fica com negócio, não nasceu, não vai nascer. Ou a gente vê aquela época, do semente de gabirol, vende semente de gabirol. Época de gabirol é fim do ano. Aí o cara tá lá em julho, semente é do ano passado. A validade da semente é um mês. 4, 5 meses depois, no ano seguinte, ele tá achando que a semente tá boa, vai nascer. Mas não nasce, colega. Semente recalcitrante é no primeiras semanas. Passou das primeiras semanas, você pode jogar algum canto, pode ser que nasça alguma, não é que não vai perder tudo, mas geralmente param de nascer. E as anonas, que é um grupo que todo mundo gosta, bom, a maioria gosta, né? Que as anonáceas, né? Os articuns, os marolos, as graviolas, as condessas, as delguete, que é as pindaíba, a guitarra, que é aquelas pindaíba de cachinho, as tilope, que é as pimenta de macaco, né? Elas também passam por essa mesma coisa. São sementes que a maioria delas são ortodoxas, porém ela entra naquele estágio de dormência da semente. Vai nascer? Vai. Vai demorar? Bastante. Bom, tempo é uma questão de opinião, né? Eu esperei 2 anos e meio para nascer uma espécie que eu tinha, então qualquer coisa que seja mais rápido que isso, eu já acho rápido. E algumas são recalcitrantes, mas muito poucas. Geralmente as anonáceas, elas são rápidas rápidas não, né? Elas têm um período rápido de germinação, desde que não sejam demoradas de plantar, sabe? Se você armazenar por muito tempo ou desidrata ela demais, ela perde a validade, sabe? Então ela desidrata também algumas espécies. Mas isso precisa olhar as espécies. Mas como é que eu sei que uma semente é recalcitrante, como é que uma semente é ortodoxa e qual que é a validade da semente? Bom, colega, só tem um jeito. Ou você faz teste e vai germinando, ou você pergunta para quem conhece, ou você vai procurar isso na internet. Geralmente para quem conhece. Por exemplo, eu trabalho com cerrado. Eu sei sobre as frutas? Sei um pouco. A maioria das plantas que eu trabalho não são frutas, são frutos. Então eu sei germinação, armazenamento de plantas do cerrado. Essas plantas comerciais, mas com esse conhecimento você leva para outras coisas. Por exemplo, obviamente com minha experiência eu sei que as eugênias, que as pitangas da vida, elas, qualquer uma, elas são recalcitrantes. É característica da eugênia. Não quer dizer também que por ser recalcitrante a planta vai nascer rápido, tudo bem? Ela tende a nascer rápido, mas algumas não. E eu tenho uma que leva em torno de 9 a 10 meses para germinar, apesar de ser uma eugênia. Mírceas também germinam rápido, mas você fica observando a semente. Mas para você saber, é experiência de trabalho, conhecer quem vende, conhecer quem troca, tem que ter experiência. Não dá para saber. Assim, alguns grupos você sabe, porque a semente desidrata, a semente murcha, ou a semente tem um tegumento duro, tem bastante reserva de energia. Mas é difícil para algumas plantas que não são tão comuns. Principalmente você vai naqueles grupos de troca, naqueles grupos de doação, e cata aquelas plantas que são muito exóticas, muito incomuns no ambiente, ou são de outros países. São plantas nativas, mas quase ninguém vê, ninguém conhece. Entende? Esse é o problema. Bom, coleta e armazenamento da semente. É isso que vai fazer a sua semente germinar, ou você, pelo menos, com mais respeito, né? A pessoa que você vai dar, ou vender, ou trocar semente, vai poder mandar para ele uma semente um pouco melhor, assim, para garantir que vai nascer. Porque é muito triste, né? A gente recebe uma semente, espera, tem que esperar a vida inteira até ela crescer, frutificar. Não quer dizer que ela vai frutificar no primeiro ano, segundo, terceiro. Entende? Então a gente tem essas sementes. A semente, para ser utilizada, ela precisa ser devidamente processada. Então a gente tem que limpar, secar, armazenar, seja para plantio, para venda, troca também, né? Doação. Então cada tipo de semente, ou dos grupos de sementes que a gente tem, ela tem o seu tratamento mais único, sabe? E com o objetivo de não dispersar essa futura nova vida. Então você não estragar a semente, né? Por exemplo, vamos pensar nos frutos ortodoxos secos. Você pega lá 5 espécies de angico, baru, né? Você pega
faveiro, barbatimão. As sementes que são ortodoxas, frutos secos, você limpa, beneficia do mesmo jeito e armazena do mesmo modo. Aí semente recalcitrante. Vamos pegar umas 5, 6 pitangas. Vamos pegar uns guamirim. Vamos pegar umas jabuticaba. Vamos pegar uns araçá. Tá vendo? O araçá ele já guarda de um jeito. O resto você tem que beneficiar, bem beneficiado, já plantar, não guarda. Talvez por um mês, 2 meses assim, em geladeira, mas isso também diminui a germinação da planta. Bom, a limpeza. Todo fruto deve ser processado. Então você precisa da semente. Vamos pensar na semente. Esquece o fruto. O fruto você come, você dá para passarinho, joga para galinha, não sei o que você vai fazer. Ó, você tem que despolpar, ou seja, você tem que tirar do fruto a semente. Aí você tem que lavar a semente. Tem semente, você pode lavar com força, mas tem semente que não. Porque o tegumento, se não for rígido, ele vai estragar a semente, vai esfarelar e quebrar a semente. Secar. Se for uma semente que é recalcitrante, você só pode secar no pano, tem que deixar a umidade em cima dela. Não pode deixar encharcado, porque tem aquele problema do fungo, bactéria. Se for uma semente ortodoxa, semente dura, você pode secar no sol, ficar na sombra. Embalagem. Se é uma embalagem que seja limpa, a semente tem que ser limpa. A semente não pode, tem que ter circulação de ar. Se não tiver circulação de ar, fungo, bactéria. Armazenamento. Local fresco, arejado, sombreado, escuro. Semente. Atenção a pragas e doenças. Sementes machucadas tem que tirar, viu, gente? Você vai guardar semente. Ó, gente, não manda semente machucada. Não manda semente com broca. Você mandou semente com furinho, com pintinha preta, você esquece. Tem ovo de larva lá, vai comer o resto da semente. Armazenamento. Bom, conservação da semente é importante, para que a semente não estraga. O que a gente tem que fazer? Atenção à taxa de germinação. O que é taxa de germinação? É quantas sementes quantas sementes vai nascer daquele número que você tem. Eu tenho 100 sementes de pitanga. A taxa de germinação é quantas sementes vão virar plântulas de pitangueira. Eu tenho 100 sementes de pitanga. 90 sementes germinou. Germinação é quase 100%, 90%. 90% germinou. Isso aí é uma coisa que cada espécie tem. Não dá muito para agrupar isso. Para minha experiência, viu? A umidade na semente recalcitrante, se deixar secar, vai perder a validade, vai estragar, a semente não vai nascer. Quanto mais umidade você tira também externa da semente recalcitrante, da semente das pitangas, da jabuticaba, mais rápido ela vai estragar. Tem que plantar logo. E a umidade da embalagem. É uma embalagem que não pode deixar a umidade dentro, porque senão prolifera fungo. Aí estraga tudo mesmo, né? A técnica de armazenamento. Você tem que saber como armazenar. Fica atento à limpeza da semente, porque você vai lá, tem um bichinho, uma broquinha, a broquinha nasce, põe ovo nas outras sementes, no fim você perdeu toda a semente. A validade. Que o tempo que a semente tem até perder a capacidade de germinar. Então é a validade, porque a semente é um produto vivo. É um produto perecível. Então a gente tem que tomar um mínimo de cuidado. Então, não pode deixar de estragar, né? Porque imagina que o trabalho que você teve para arrumar semente. Tem coisa que você não dá trabalho, mas tem coisa que você vai arrumar, é um sacrifício. Ó, semente quebrada você não pode guardar. Sementes recalcitrantes, cuidado com a umidade, né? Cuidado com a umidade. Cuidado com o fungo. Tem que lavar a direita a semente, limpar a direita a semente. Cuidar com broca, que é insetinho que vai lá comer a semente. Larva que tem a semente. A umidade, né? Se tiver muito, prefere fungo. Se tiver muito, se tiver pouco, a semente desidrata. Característica da espécie. Cada espécie vai ter uma característica. Algumas podem guardar, algumas não podem guardar. Algumas tem que plantar logo, algumas não podem plantar, né? Isso de uma forma tudo geral. A taxa de decaimento. Isso aí é o que? Vamos pegar a pitanga. Tem as pitangas. Eu preciso plantar as pitangas em 3 semanas. 3 semanas vai nascer as 90 sementes das 100 que eu tenho. Em 4 semanas vai nascer 80. Em 5 semanas vai nascer 70. Em 6 semanas vai nascer 60.
em 7 semanas vai nascer 50. Entendeu? Vai decaindo, vai nascendo menos, porque ela está ficando mais velha, está perdendo água, está estragando. Quanto custa uma semente? Isso é uma coisa que eu não vi a hora de chegar aqui. Porque eu tô cansado da gente ir nesses... Não criticando, longe de mim criticar de quem vende semente. Mas eu quero aqui, na verdade, valorizar e justificar o preço da semente. Valorizar para quem está vendendo muito barato e apresentar e mostrar para quem está achando caro por que o preço da semente é caro. Então vamos lá. O valor da semente depende de quanto se gasta para adquirir ela. Limpa, tá? Semente pronta aqui para pular no meu vasinho e plantar. Ou pronto para venda, eu troco, alguma coisa assim. Existe valor fixo já para algumas plantas nativas, tá? Geralmente para reflorestamento, hortaliça, grãos. Agora frutas, essas frutas incomuns que a gente acha, é difícil. Não, porque já não acha essa semente para se encontrar. Muita gente me pede semente, mas essa é uma razão porque a semente não me compensaria vender. Não compensaria vender, imagina doar, hein? Ó, transporte. Você tem o custo de transporte. Carro, você tem o custo do combustível, custo do pedágio e de volta. A diária. Ah, mas a pessoa foi buscar. Tudo bem. Se ela se dispor a pegar o seu dia livre e não cobrar o dia, tudo bem. Agora, se ela está cobrando o dia, tem a diária do dia de trabalho da pessoa. Gasto da viagem, né? Combustível, pedágio e a manutenção do carro. Esse transporte também na verdade, é locomoção, né? É o tempo de locomoção, na verdade. Perdão, é o tempo de locomoção. Eu vou do meu ponto, onde eu moro, até buscar, por exemplo, Gabiroba. Eu levo em torno de 1 hora para buscar, 1 hora para voltar, mais 2 horas e meia para ficar coletando. Então é o tempo de transporte da saída de casa e voltar para casa. Os equipamentos, porque você não pode entrar no mato se for fazer certinho. Perneira, você gasta o sapato, você gasta sapato, roupas, tem que ter roupa, protetor solar, água, lanchinho, às vezes você comprar um repelente, essas coisas. Então é um gasto. A limpeza, eu vou limpar, tudo bem, é barato. Não, que você vai somando todas essas coisas, pode mesmo ser barato, você soma tudo, sai um preço da semente. Eu gasto água para poder lavar na peneira, esfregando, né? Descarte que eu tenho que pegar, por exemplo, eu colhi os galhos, eu colhi o fruto e eu vou querer só semente, eu tenho que me livrar disso, eu tenho que pagar essa locomoção desse material que não vai ser útil para mim. Então eu cortei os galhos, as folhas, os ramos. Eu tenho que levar até um ponto de coleta, tenho que levar até algum lugar, tenho que descartar de alguma forma eu vou ter esse gasto. Embalagem. Ah, mas a gente faz só troca por correio. Então, é o selo, o papel do envelope, pagar o envio, o seu tempo que você tem que ir lá para enviar, o seu transporte até lá, a agência do correio, a transportadora, né, até o lugar que você vai enviar, tem isso aí. Se eu for vender, tem nota fiscal. Isso aqui é para quem vende, tá? Legalmente, assim, tem a emissão da nota fiscal. Tem gente que não, a maioria não, porque é pouca semente, para colecionador, essas coisas. Mas entenda que se eu for comprar bastante, tem gente que você vai comprar, tem nota fiscal, porque é uma empresa, você pode abrir um MEI para fazer isso e emitir nota e debita imposto. Então você tem o imposto da nota do produto, então não tem jeito. E isso para quem vende com nota fiscal. Não estou falando que tem que fazer, não tem que fazer. Isso é outra coisa para outro vídeo, para outra história. E outros gastos, né, que a gente tem e afins. Que isso é muito dependendo de onde a gente vai colher. Por exemplo, outro gasto. Ah, me querem Thalia angustifolia. Tá bom. Eu tenho que ir até o lugar. Ah, tá verde ainda. Tá bom, tem que voltar, acho que daqui a 2 semanas. Eu volto daqui a 2 semanas. Ah, começando a madurar. Tem que voltar novo. Entendeu? Outros gastos. Estou replicando o mesmo gasto 3 vezes. Porque eu tenho que voltar para ver se o fruto está maduro. Não quer dizer que eu vou lá e o fruto está maduro. O fruto está pronto para coleta. Muitas vezes não. Muitas vezes chega até com flor ainda. Ou até passou. Pneu furou também. Às vezes carro quebrou. Eu não tenho carro. Na verdade eu trabalho de bicicleta. Furou o pneu da bicicleta. Tem que trocar o pneu. Acabou com a pastilha. Estourou a corrente. Então são outros gastos. O gasto que a gente acaba tendo. Estragou o sapato, comprar outro, rasgou a calça, quebrou o facão, essas coisas.
E o cálculo do valor. Bom, com tudo aquilo você sabe o valor. Então, com tudo aquilo, você calculando tudo aquilo, um valor de uma semente, assim, de uma semente em média, sai nativa de árvore para reflorestamento, para viveiro, né? Ou para plantio, é de 3 a 15 centavos a unidade da semente. Agora o valor dessas frutas que a gente vê, que as pessoas querem, ou que a gente conhece, ou flores ou plantas também, né? Não tem um valor fixo. Dá para se calcular isso? Dá para se calcular com aquilo lá que eu mostrei, dá para se calcular tudo. Você debita algumas coisas, por exemplo, se você tem a planta, você já não tem o transporte para buscar. E você consegue calcular. Mas pelo valor simbólico ou pelo valor sentimental, o valor costuma mudar. Então o valor costuma ser mais elevado. Eu faço coleta em campo. É difícil. Não é compensativo. É verdade. Quem coleta semente no cerrado sabe que você vai para colher um monte de coisa. Se você vai só para uma coisa, é mais cara essa semente ainda, tá? Porque se você colhe outras coisas, é custo-benefício. Ah, mas eu vou colher um monte de coisa porque tem um viveiro aqui na minha cidade que compra. Ah, mas achei umas frutas. Conheço um cara que vai comprar. Eu já tô ali e pego. É uma coisa. Até se torna mais barato pelo custo-benefício. Agora, se eu fosse só para buscar fruta, não compensa não, muito caro. Gente, é muito trabalhoso também. Vamos lá, preço real versus preço sentimental. Quanto vale uma semente realmente? Bom, a semente realmente é pelo custo de coleta, aquilo que eu falei. É a diária da pessoa de colher, seu dia de serviço, seu transporte, sua locomoção, seu tempo, pedágio, combustível, equipamento, seguro, nota fiscal, se tiver embalagem, beneficiamento, é tudo. Para não listar, porque são infinitas coisas. E qual o valor para a semente? Escrevi parte da semente, perdão. Para a semente. Custo de crença. Eu acredito que ela vai valer R$5 a unidade. Por quê? Porque ninguém vende, todo mundo quer, só eu sou um dos poucos que tem, só eu estou vendendo. Então eu ponho o valor do que eu acredito na semente. Ou a experiência. Mas eu tenho que catar essa planta, eu tenho que andar 2 cidades, atravessar 2 cidades, 2 municípios, andar mais um tanto. Não compensa. Calculando, a semente sai 15 centavos. Vai. Não, mas não me compensa eu vender menos de R$2. Então é um pouco mais das crenças mas essa fruta é rara, ninguém tem, só eu tenho, ou está ameaçado, ou é rara. Bom, primeiro que planta rara é uma coisa que também eu devia ter colocado aqui, que tem o científico de raridade e tem o popular de raridade, que são duas coisas diferentes. Cientificamente, botanicamente, rara é uma planta que naturalmente há pouco se encontra, ou se encontra pouco devido a práticas de extrativismo e extinção. Popularmente rara porque pouca gente viu. Porque eu lido com gente que fala para mim que uma planta é rara e na minha região é pesteado. Não é porque tende muito numa região, na sua região. A pessoa vê na região dela não tem, é rara. Então, é rara regional. É rara onde você se localiza. Raridade ela é outra coisa. Só porque eu não vejo, ela não quer dizer que não seja rara. Ela se torna rara, mas às vezes em outra região ela é mais comum. Porque a planta ela tem essa questão de ser preferente para algumas regiões. Tá, mas voltando aqui, então a minha crença de que eu coloco um preço elevado por alguma razão, entende? Só eu vendo, então eu vou cobrar o quanto eu quiser. Só eu acho, vou cobrar o quanto eu quiser. Eu sei que vai ter gente que vai comprar e tem gente que compra, por isso que a pessoa continua vendendo caro e mais caro, porque tem quem paga. Se não tiver quem paga, o que o cara vai fazer? Ele vai jogar semente fora. Por exemplo, eu cheguei a juntar uns 50, 100 kg de semente. Ninguém comprou, não tem o que fazer. Claro, foi para uma pesquisa minha. Mas, por exemplo, se eu não vendesse essa semente, todo o gasto que eu tive para
obter, foi prejuízo. Então, se ninguém comprou, agora se tivesse gente comprando, poderia colocar o preço que eu quero, ou o preço que eu acredito que a semente vale, baseado em alguma coisa que eu acho que a semente tem esse valor, tá? E quem que paga pela semente? Ah, a semente é muito cara. Não. É o desejo e a necessidade. Eu necessito de ter essa planta. Tudo bem. Ou eu desejo ter essa planta. São coisas diferentes. Eu necessito, o cara vai fazer qualquer coisa, a pessoa vai fazer qualquer coisa para ter a semente. Eu desejo, eu gostaria de ter aquela planta. Mas se eu não arrumar, tudo bem. Uma hora aparece, ou eu ponho outra que vai me ser agradável também. Então tem essas duas coisas. O cara que necessita, ele acredita que precisa daquela planta, ele vai pagar o valor que a pessoa que está vendendo vai pedir. E se a pessoa que vende saber disso, ou troca saber disso, com certeza vai subir o valor da troca, o valor da semente. Então, gente, nunca demonstre que você está necessitado da planta. Diz que você deseja, sabe? Se eu arrumar, eu arrumei. Se não, tudo bem. Quais os riscos, o risco da compra de semente? Isso é uma coisa que, gente, toda vez bate em mim para reclamar. Reclamar dos outros, não de mim. Reclamar, porque de mim eles reclamam para outros, né? Brincadeira. Bom, o tipo da qualidade. Aí a pessoa compra a semente que é recalcitrante vem estragada, porque a pessoa não sabia que era recalcitrante e deixou desidratar. A semente ele não limpou direito e machucou o tegumento da semente, também não vai nascer. A semente veio com broca e também não vai nascer. A semente veio velha demais ou colheu muito verde. E aí tem a qualidade da semente. O grau de beneficiamento. Eu comprei semente, mas veio mais casca e bagaço do que semente aqui no meio. Veio um monte de pedrinha junto, toco, parece que o cara ciscou do chão a semente. Então, se não paga direito, você também está trocando, comprando produto que vem muito sujo. Você está pagando coisa que você não lhe é útil. Não é útil você comprar uma semente que tá vindo palha. Você vai usar palha para quê? Só se você quiser guardar palha, não sei. Veio com um pedaço de casca demais. Tem semente que é difícil de beneficiar uma coisa, mas tem semente que não, né? Geralmente essas frutas não. Doença e praga. Então, às vezes vem fungada, às vezes vem com colônia de bactéria, às vezes vem com broca, às vezes vem com larva, às vezes vem com ponto preto, às vezes está com ovo de algum inseto que vai comer a semente, ou saiu do cara que vendeu com ovo e não viu e chegou para você, já tá só a casquinha de semente. Quantas vezes né, pega aquelas as mirtáceas em geral, né, as eugênias, aperta a sementinha, crack, não tem mais nada. Lagarto, sai até o besorrinho, sai nem a lagarta, já sai o besorrinho, né? E validade, né? A gente tem que saber o tempo da semente. Porque, pensa, semente ortodoxa tem um tempo curto. A recalcitrante. A ortodoxa tem um tempo longo. A recalcitrante tem um tempo curto. Mas a pessoa não tem essa informação, a pessoa está fornecendo a semente. Então eu vejo muito gente com gabiroba, as pitangas, as jabuticaba, sabe? Os guaminim. Ela guarda a semente e acha que a semente tem uma validade. Genipapo, acha que tem uma validade longa e armazena a semente. A semente ela seca, desidrata. Tem semente que ela desidrata e não perde aquela estrutura bonitinha, sabe? Porque da pitanga ela vai murchando, vai enrugando. Da jabuticaba vai enrugando. Aí o cara guarda, você quebra a semente já tá até um carvãozinho dentro. Não vai nascer. Não vai nascer. Aí você perdeu a validade da semente, né? Gente, eu pedi sempre para perguntar quanto que é a semente. Isso depende da honestidade do cara que está trocando, te doando, te vendo. Bom, doação não, porque você já está ganhando, então você não pode nem reclamar. Mas pergunta quando colheu, assim, sempre na boa. Colheu quando? Colhi mês passado. Tá na época dessa fruta? Tudo bem. Então, isso mesmo. Colheu ano passado. Mas a semente aqui, essa semente aqui é de gabiroba, já não vai prestar mais. Então, tá, obrigado, tudo bem. Então você tem que ter esse conhecimento, sabe? Você tem que garimpar esse conhecimento. Ver a taxa de germinação, né? Se ela está começando a nascer. Porque, assim, essa é outra coisa
que me perturba demais, e tem gente que me perturba demais com isso. Gente, é o seguinte, não é porque você tem 10 sementes que você vai ter 10 mudas, tá bom? Você tem 10 sementes, mas não quer dizer que você tem 10 mudas. O que acontece é o seguinte, você tem a taxa de germinação, que nem eu falei, você tem 100 sementes de pitangas, 90 germina, 10 não. A germinação dela é 90. Então tem semente que ela não é normal dela germinar bastante. As recalcitrantes, como as mirtáceas, geralmente germinam bem e germinam bastante e bem rápido, né? Agora, as ortodoxas, por exemplo, que nem as anonáceas, elas germinam pouco, porém com mais espaço também. Elas germinam uma agora, uma depois. Então, se eu adquirir, por exemplo, a criada ticum de raposa, eu e muitos amigos fizemos mudas, ou tentamos fazer mudas dela, eu consegui. A pessoa tem 100 sementes. Eu tenho um amigo que plantou 400 sementes. Ele tirou 5 mudas. Então quer dizer que é o seguinte, ela naturalmente nasce pouco. Então não é porque você vai ter aquele número de semente que vai ter aquele número de muda. Porque eu sempre venho as pessoas para mim, eu não quero muda, eu queria semente. Porque ela acredita, não todas, mas não todas, não estou generalizando. Elas acreditam que ter X número de sementes é igual a ter X número de mudas. Não. Você vai ter X número de sementes. Mudas, vai saber Deus que vai ter. Porque aí vai entrar. Se a semente é velha, se a semente é recalcitrante, se a semente é ortodoxa, se a semente está com praga, se a semente está com doença, se a semente foi beneficiada, se a semente é nova, se a semente é velha, se a taxa de germinação dela é alta, se a taxa de germinação é baixa, como é que ela germina, se a pessoa colheu dela verde, colheu dela passada. Então, você não sabe. Então, gente, fique atento. Ter semente não é igual a ter muda. Entendeu? Então, às vezes a pessoa, claro, opta por ter sementes porque é mais barato. Ela pode obter mais facilmente, o transporte para a região dela que é muito longe. Então, eu entendo. Mas geralmente as pessoas me pedem semente porque acreditam que vão ter mais mudas por ter mais sementes. E não é assim que funciona. Principalmente para plantas do cerrado, que vocês tanto amam ver aquelas frutas. Gente, vocês querem ter essas coisas? Quer ter semente? Então arruma o máximo de semente que você puder. Ou pelo menos pega alguma informação sobre essas plantas aí, porque às vezes, por exemplo, você quer uma planta, mas é difícil é fácil conseguir semente, mas é difícil arrumar muda. Aí então, ou é difícil arrumar muda, mas ela germina muito bem. Entende? Eu conheço psídios do cerrado que tem variedades botânicas confirmadas e as suas variações. Dependendo da variedade, ela vai germinar bem, e tem variedade que não, e é a mesma espécie, entende? Então tem muitas dessas características, desses fatores, tá certo? Então, semente tem que ser tratada, tem que ser cuidada com muito carinho, tem que ser armazenada com muito carinho, porque ela é viva, a semente é viva. Então, gente, como que eu sei se a semente é recalcitrante ou ortodoxa? Como cuidar da semente? Você tem que tirar a informação de quem tem essa informação. Ou você faz essa pesquisa por conta própria. Você vai lá, guarda a semente, toda semana você olha como é que tá a semente, vê se por dentro tá preto, vê se tá marrom, vê se é murchoso, se hidratou, e vai absorvendo essa informação. Muita disso tem que quem já conversa com isso, convive, trabalha com isso, eles têm essa informação. Bom, é para ter. Claro que muita gente que eu conheço que trabalha com isso não tem muito. Pelo menos o pessoal que é mais sério tem essa informação. Difícil é tirar deles, né? Bom, e eu gostaria de agradecer a todos, né? Desejar boas trocas, boas coletas de semente, dos frutos. E agradecer por estar assistindo esse vídeo no canal. E obrigado por participar, perdão. Eu gostaria de informar que todas as fotos, todas as informações, elas foram retiradas de sites da internet, fotos do Google, fotos pessoais. Então eu não vou estar colocando essas referências porque, bom, primeiro porque eu acho que o vídeo fica muito longo, mas se alguém tiver uma curiosidade de algum dado, pergunta para mim. Eu mando o link de onde eu tirei essa informação, se quiser se complementar mais, né?
e muita informação minha foi de experiência de trabalho que eu tenho com plantas do cerrado, também outras plantas de outros biomas, porque já trabalhei com muitas coisas. Então, agradeço, espero que curtam meu vídeo e muito obrigado, viu?